Depois eu vou mandar isso lá no grupo, tá, gente? Para todo mundo ficar sabendo quem não veio. Porque nós vamos começar isso a partir de hoje, tá vendo? Bom, vamos falar então hoje no módulo 23 e 24. Chegada inesperada de doente. Em algumas ocasiões aparece um problema súbito, a chegada de enfermos ou de obsediados sem aviso prévio, sejam adultos ou crianças. No caso aqui o assunto era para a chegada de doentes, por exemplo, numa reunião mediúnica, digamos que hoje seja uma reunião mediúnica, 7h30 alguém bate na porta e, sem aviso prévio, e o que nós vamos fazer? Necessário que o discernimento do conjunto funcione ativo. Na maioria dos acontecimentos dessa ordem, o doente e os acompanhantes podem ser admitidos por momentos rápidos na fase preparatória dos serviços programados, recebendo passes e orientações para que se dirijam a órgãos de assistência e doutrinação competentes. Trabalho esse que será executado pelos componentes que o diretor da reunião designará. Nessa época, relembrando sempre, era muito comum terem as reuniões mediúnicas abertas. Então acontecia justamente isso, a reunião ia funcionar lá e o pessoal entrava, às vezes ficava nas cadeirinhas que nem a gente viu semana passada, tá? E aí se atendiam e tal. Eu não vou falar muito porque nós temos uma pergunta sobre esse assunto na próxima tela, então não vou falar muito para a gente poder discutir melhor. Fim do socorro breve, retiração do recinto. Nesses casos, se enquadram igualmente os obsessos, tá? São as pessoas obsediadas, apenas influenciados ou fixados em fase inicial de perturbação, para os quais o contato com os comunicantes, menos felizes, ou francamente conturbados, sem a devida preparação, é sempre inconveniente ou prejudicial, pela suscetibilidade e pelas sugestões negativas que apresentam na semi-lucidez em que se encontra. Bom, resumindo tudo isso, quer dizer que, no caso aqui está falando, que se a pessoa está obsediada e a gente for atender, que se evitem as comunicações, né? Isso é um caso até bem discutido bem, que nós discutimos bastante o ano passado, quando nós começamos os atendimentos de quinta e alguns atendimentos de terça, que era sobre a incorporação na frente das pessoas. Né? Isso é uma discussão muito grande dentro do movimento espírita, inclusive é das maiores discussões sobre pode ou não pode dar a passagem na frente das pessoas. Como vocês viram naquele vídeo que a gente viu semana passada, como é que acontecia, né? Passagens normais na frente do público. Eu falei para vocês que com o tempo isso foi retirado. Porém, hoje em dia existe muitos nos centros o passo isolado, vocês devem saber. E nós aqui também fizemos nas terças e mais isolado ainda na quinta, que é com hora marcada. E a questão é das passagens nas frente das pessoas, né? No ano passado, quando nós começamos, nós evitávamos muito esse tipo de incorporação na frente de pessoas. Para evitar que a pessoa fique pensando nisso, naquilo, que fique prestando atenção no que está sendo dito, ou que se fale alguma coisa que não se possa. O que aconteceu? Como geralmente eu e o Fabiano que estamos na psicofonia, nós fomos criando vários mecanismos, né? Um deles foi colocar as pessoas um pouco afastadas da gente, virar elas de costa. Nós filtramos muito as comunicações, né? Que a questão anímica, nesse caso, funciona bastante, né? Que é a questão do médium, de bloquear aquilo que isso quer dizer. A gente, às vezes, quando é possível, diminui o tom da voz, né? Isso é muito raivoso, a gente já fica mais, às vezes, até falando baixo, um grito baixo, digamos assim, para a pessoa não ficar muito escutando. Então a gente vai escutando esses mecanismos. Por que a gente criou esses mecanismos? Porque com os anos, gente, eu fui observando que atender com a incorporação, com a desobsessão, como a gente faz na quinta,
é muito mais eficaz do que um passe sem incorporação, como se deu o passe, 30 segundos, se levantou, vai-se embora. E aí eu observei que não adianta. Geralmente, como acontece em muitos centros, na maioria dos casos, as pessoas tomam aquele passe de 30 segundos normal e depois ficam para o passe isolado. Não é assim que funciona? Então, ou seja, passe isolado, passe inicial, as entidades não foram desligadas. Então tem a tal do passe isolado, onde a pessoa fica ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dependendo do caso. E as incorporações, então, foram muito eficientes, onde as pessoas começam super obsediadas ou incorporadas, dependendo do caso, e através, então, da incorporação dos médiuns da casa, essas entidades vão sendo liberadas e a pessoa fica limpa. Então, era uma prática que eu já utilizava já há muitos anos. Quando nós começamos, quando nós começamos a introduzir na casa, a gente começou a evitar o máximo e depois a gente foi indo, como foi vendo os resultados e as reações das pessoas, nós fomos liberando cada vez mais. O que a gente não faz? Incorporação na frente de criança. Isso é uma coisa completamente proibida. Tanto que as crianças, elas não vêm na quinta-feira. Jamais nós vamos marcar nenhum tipo de tratamento de desobsessão na quinta para criança. Inclusive adolescentes, se tiver algum problema, dependendo da idade, ainda tem que vir acompanhado dos pais. E se for um adolescente menor de 18 anos, que, por exemplo, não tenha pai ou mãe responsável, não vai ser atendido na quinta-feira. Porque nós temos muito cuidado com a questão da psicologia, da psiquiatria e toda essa questão da medicina. Tem os meios legais, então para isso tem que ter um responsável. Como acima de 18 anos a pessoa responde por si, aí é outra história. Já quando é uma criança que está acompanhada do pai ou da mãe, se tiver alguma passagem, por exemplo, numa terça-feira, nós não vamos de qualquer forma dar a passagem. A criança vai sair, a mãe vai sair, aí sim nós vamos liberar as entidades. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com vocês que estão no desenvolvimento, é vocês conseguirem segurar uma passagem. Porque imagina vocês estarem atendendo uma criança numa terça ou no trabalho que nós tínhamos segunda, estou incorporado, começa a girar ou se equilibrar ou se torcer na frente de uma criança. Então, o controle mediúnico tem que ser bem forte. Tá bem, gente? Indo ali no último parágrafo, diz assim: diante, porém, dos processos de obsessão indiscutivelmente instalada, o grupo deve e pode acolher o obsediado e seus acompanhantes, acomodando-os no banco ou nas cadeiras, colocados à retaguarda, onde receberão a assistência precisa. Dito tudo isso, que eu não vou falar esse último parágrafo também, nós vamos então para um caso. Eu não peguei as canetas, eu vou tirar, porque senão vocês vão colar. Nós vamos para um caso, digamos, como vamos dizer, verídico, tá? Nós vamos para um caso verídico, nós vamos analisar qual as melhores possibilidades desse caso verídico. Tá? Nós estamos aqui, digamos, chegamos cedo, 7h30, e vai acontecer esse caso. O que nós vamos fazer neste caso? Vamos lá. Estamos prestes a iniciar os trabalhos mediúnicos e um doente obsediado bate a porta pedindo atendimento. 19h35 eu coloquei na informação. Estamos já aqui todos reunidos, prestes a começar. O que é mais adequado fazer? Gente, aqui é o que é mais adequado na questão nossa da casa, tá? Vocês veem que o livro é baseado muito nos anos 60 e 70. Vamos colocar para o hoje aqui. O que nós faremos hoje? Letra A. Convidar o enfermo a participar dos trabalhos mediúnicos, a fim de que os espíritos possam ser encaminhados. O enfermo vai entrar? Não vou explicar, não posso explicar. Letra B. Dependendo da gravidade, pede-se que o doente retorne após o término do trabalho mediúnico, se necessário for, e o dirigente da casa, junto à equipe de médicos disponível, atende o caso. Letra C.
Tanto nos casos brandos quanto em emergências, o doente deve ser atendido imediatamente. Letra D. Em casos leves, como obsessões comuns, o doente deverá aguardar os trabalhos destinados a tal fim. E letra E. Em emergência, como nos casos de pessoas que estão subjugadas, mediunidade descontrolada, risco de vida, como exemplos, deve-se atender à emergência imediatamente. Nós temos 5 opções, pode ser que seja uma certa, 2, 3, 4, 5, 0. Esse é do trabalho mediúnico. Lembrando que nós aqui estamos praticamente no trabalho mediúnico, digamos que em 60%, 70% já seja um trabalho mediúnico. Vamos colocar isso como um trabalho fechado de sexta-feira. De sexta. Não, de sexta. De sexta. Não é estudo, é trabalho fechado. Chegou 15 para as 8, vai fechar as portas. Nós vamos fechar as portas e vamos trabalhar. Porém, 7h30, se apresenta um indivíduo em situação que eu não descrevi a situação, eu escrevi nas respostas ali, tal situação assim, tal situação assada. Hã? Eu acho que a gente não deve votar. Eu fiz isso faz 1 ou 2 horas, eu não sei nem qual é. Todo mundo está pronto? Vamos ver quem vai ganhar 1 milhão? Então, paletas ao vento. Olha, tem um que não votou ali, gente. Graça. Bom, temos ganhadores do prêmio de R$1 milhão. Temos mais de 1. Tá? Respostas que eu coloquei como mais adequadas, não necessariamente sejam, mas as que na hora que está fazendo. Letra B, letra D e letra E. Ah, são 3 corretas. A Letícia acertou? É que a Bíblia deixou em dúvida só pela questão de fazer a pessoa retornar e não ser atendida. Vamos analisar. Letra A. Não, mas a maioria acertou, né? E aí eu escolhi. Vamos analisar por que a A e a C não são. Convidar o enfermo a participar dos trabalhos mediúnicos, a fim de que os espíritos possam ser encaminhados. Essa é ótima, né? Gente, trabalho mediúnico fechado, não vai ter visitante. Nós falamos isso sobre semana passada. Bom, e letra B. Dependendo da gravidade, pede-se ao doente que retorne após o término do trabalho mediúnico e o dirigente da casa, junto à equipe de médicos disponível, atende o caso. Por que essa seria uma resposta correta? Porque depende muito da gravidade, gente. Casos brandos, onde as pessoas estão com aqueles casos brandos, estão sentindo ruizinho, daqui a pouco bateram a porta aí, porque nem sabiam que tinha trabalho aquele dia, bateram para saber. E aí elas vão te contar o caso, aí chegou 7h30, o que tu vai dizer para ela? Que ela aguarde, que ela marque o trabalho, que ela volte no dia de estudo, alguma coisa assim. Ela não tem nenhum problema grave, né? Ela é um problema brando. Uma obsessão comum, ela veio de repente pedir um auxílio, ou veio pedir um auxílio sabendo que aquele dia tinha trabalho, mas ela não está ruim. Ela está branda. Ou se ela está ruim, ela pode aguardar que o trabalho se dê. Por quê? Porque o trabalho mediúnico, gente, ele tem um horário das 8 às 9 na nossa casa, por exemplo, como na maioria das casas. Então a espiritualidade está ali aguardando. Então o que a gente vai fazer? Se a pessoa bate a porta e é um caso comum, não tem por que nós deixarmos de atender
aquele trabalho medíocre que já está programado e atender um caso brando, que pode esperar 1 hora, 1 hora e meia, terminou o trabalho, a gente vai, se necessário for, atender ele no final. Se não, vai se agendar ele para quinta-feira ou vai ser vir num estudo. Por isso que eu coloquei aqui na letra C também, não é? Ó, que é tanto em casos brandos quanto em emergências, o doente deve ser atendido imediatamente. Nos casos brandos, não tem por que atender imediatamente. Porque é um caso brando, né? Um problema comum. Em casos leves, como de obsessões comuns, o doente deverá aguardar os trabalhos para tal fim. Né? Deverá aguardar, porque aquele trabalho, aquele problema que ela tem daqui a pouco tem 10 anos e ela não está passando mal. Agora a letra E, gente, emergência, como nos casos de pessoas que estão subjugadas, mediunidade descontrolada, deve-se atender a emergência imediatamente. Eu sempre digo até para o Fabiano, às vezes a gente diga, não tem um horário para quinta-feira, por exemplo. É emergência? Então emergência a gente atende. Na hora. Digo, casos de suicídio, eu sempre digo para o Fabiano. Pessoas que estão tentando se matar, alguma coisa assim, e nos pedem ajuda. Eu digo, é na hora. Porque não adianta a gente não atender a emergência e depois a gente tem que atender o espírito na mesma. A pessoa se tirou a vida, a gente vai fazer o quê? Então, enquanto vai atender ali as pessoas que estão já falecidas na mesa mediúnica, então se atende uma que está querendo se tirar a vida e complicar. Então a gente atende essa pessoa, por exemplo, 7h30, vai atender o caso grave, vai tratar esse caso o mais breve possível para que o trabalho comece às 8 horas em ponto. Tá? Ocorreu lá um problema às 8 horas. Dificilmente vai ocorrer um problema às 8 horas, gente, que a gente vá saber, porque 15 para as 8 a gente vai fechar a porta, vai tirar a campainha, a gente vai ficar completamente isolado. Então, por isso que eu sempre tiro a campainha quando a gente está estudando, para que a gente não seja atrapalhado. Porque a gente já está em trabalho. Então, nós não podemos estar atendendo em porta, tá perguntando para a pessoa o que ela quer e tal, a gente já fica isolado. Né? Então, se acontecer algum problema antes das 15 para as 8, a gente delibera e vê o que faz. Em todos esses casos anteriores. Alguém tem uma colocação, Fabiano? Não. Esclareceu o medo. Bruna? Não. Dona Gracinha? Alexandre? Nós tivemos um caso desses aí agora, que a gente estava no meio do trabalho, Graça. No meio do trabalho da quinta-feira, aquele senhor chegou no meio do trabalho, né? Exato. E a gente já tocou ele. Por isso só que quinta-feira era um trabalho Aquele dia ele chegou todo trêmulo e muito gelado. Tava Né? tão e aí ruim. eu deixei ele entrar. Exato. Que ele E a chegou e hora era sentou pra deixar ali. entrar, mas aí como Mas quinta-feira, gente, a gente tem um trabalho de atendimento, mas as portas ficam abertas, não é um trabalho mediúnico fechado. Então, se chegar uma emergência, é só encaixar ali e tá pronto. Se a gente vai sair 10 horas, 10h15, a gente vai. Estava tão ruim que ainda